Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão. Eu estou aqui madrugando e preparando esse vídeo para a prova. O objetivo desse vídeo é ajudar, ser uma espécie de um roteiro de estudo, onde a gente pegue e extraia o esqueleto do que vai ser. Afinal de contas, uma prova, uma avaliação é nada mais, nada menos do que uma sistematização daquilo que nós tratamos, aquilo que nós estudamos, enfim. Então vou fazer esse percurso de volta. Então peço desculpa que eu vou desviar o olhar, mas é porque estou com a prova aqui na minha frente, numa tela aqui lateral, então talvez eu tenha que desviar o olhar. Não quero parecer mal educado, mas é o que eu tenho que fazer nesse momento para poder atender à gravação e ao mesmo tempo não expor o vídeo, ou a prova, né, naturalmente. Afinal de contas, é ajuda, não é cola. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar. A prova começa com interpretação de texto. Eu peço licença também aqui, ó. Cafezinho. Então vamos lá. A prova começa com interpretação de texto. Interpretação de texto, a gente vai pegar um texto, por favor. Eu sei que pode parecer óbvio que eu vou falar, mas nunca está demais lembrar que interpretação de texto não se refere ao que nós achamos sobre o texto. Aquilo é a competência que nós temos de extrair a informação que o autor está nos dando. E como vai funcionar? A partir de 12 perguntas que vocês vão responder verdadeira ou falsa em relação ao texto. Sobre o que nós achamos do texto, existem outros gêneros que não estamos trabalhando aqui. Seria crítica, resenha, opinião, artigo de opinião, ou outros tantos que não estão aqui em pauta. Então é simples. Interpretação de texto me refiro a ler um texto e a partir daí ter 12 perguntas que a gente vai responder se é verdadeira ou falsa. Isso se estuda? Sim, se estuda. Como se estuda? Bom, basta pegar qualquer unidade de livro, seja do ano passado ou esse, todas começam sempre com uma interpretação de texto. Todas. Então, não tem muito mistério. Estudar isso, claro que é possível. Mas vamos à questão dos verbos. Esse segundo trimestre foi bem interessante, porque incorporamos um monte de tempos verbais. Bom, primeira coisa, eu imprimi uma série de fichas que eu coloquei no Moodle para vocês. Primeira, tá vendo? Como se divide o verbo? Essa é uma imagem que eu extraí de um vídeo que eu preparei para vocês, que está lá, chamado Verbos. E só para dizer que verbo, em gramática, né? Ou seja, em gramática, ele se divide em 3 partes. Uma parte que nós chamamos de modo verbal, que é o uso que nós daremos a esse verbo, ou a essa ação, né? Que é o verbo. O tempo, quando aconteceu. E a forma é como se apresenta e como se conjuga, né? Como se estrutura. Então são 3 partes que são fundamentais para a gente entender e conjugar. Dica de novo, vão lá e dêem uma olhadinha nesse vídeo, né? Que eu estou bem didático nessa parte, ao explicar como se estrutura um verbo, né? Que na gramática é diferente do campo semântico. Esse campo semântico é uma ação. Então, semântica é igual a entendimento. Então, como um entendimento pode ser diferente do outro entendimento, aquilo que eu acho que é maravilhoso pode ser horrível para alguém, aquilo que é um esforço sobrenatural para mim pode ser nada por comparação ao que vocês entendem. Então, por isso que a prova no campo semântico ela não é possível. Porque eu chego para vocês e digo, mas isso está errado. E aí você me responde,
Respondem, mas para nós está certo. Cheque mate. Então todo mundo tiraria 10. Por isso que a prova no campo semântico é impossível. Para isso a gente vai fazer uma prova no campo do entendimento, sim, mas com um balizamento da gramática. Então, toda essa explicação do que é um verbo na gramática, ou seja, raiz mais infinitivo, está ali nesse vídeo que está no Moodle. Tarefa número 1 para estudar. Veja esse vídeo. Tarefa 2. Entender os tempos verbais. Então nós vamos começar com um tempo verbal muito interessante, que é o verbo, que é o pretérito perfeito, como chamam alguns gramáticos, ou pretérito perfeito composto, como chamam outros gramáticos. No fundo é a mesma coisa, é apenas uma divergência de nomenclaturas, mas dá na mesma. É como dizer mexerica ou dizer tangerina, dá na mesma. É como se eu dissesse, como no sul chamam de bergamota, né? Então, é só isso, é a mesma coisa. Então, quando eu falar pretérito perfeito, eu estou me referindo ao pretérito perfeito composto. Então, ambos são compostos. Bom, forma verbal. Forma verbal tem forma simples e composta. Simples é quando não tem um verbo auxiliar. E em espanhol sempre o verbo auxiliar é o verbo haber. Então, quando eu falar de pretérito perfeito, me refiro a essa ficha que eu coloquei, que eu imprimi aqui, mas vocês imprimam, que é bom ter para rabiscar, mas eu recomendo peguem todas essas fichas e coloquem no caderno, ou escrevam, ou transcrevam, ou imprimam e colhem, mas tenham essa informação. Eu lembro que essa informação nós demos na última aula, então, portanto, escrita acho que já está. Agora é só deixar nesse formato mais claro, mais bonitinho. Bom, o que está em pauta? O verbo haver. Em pretérito perfeito, ele demanda um verbo auxiliar. Então, sempre pretérito perfeito terá dois verbos conjugando. O verbo haver em presente, portanto, yo he, tu has, el ha, nosotros hemos, vosotros habéis, y ellos han. Então, primeira pessoa, yo. Yo he. Yo he, é isso? Não. Yo he, e aí entra um particípio. Particípio é uma figura verbal impessoal, portanto, ela não é acompanhada de pronomes, por isso que é necessário o verbo auxiliar haver aí. Que se caracteriza pelas terminações ar vira ado e er e ir ido. Portanto, o particípio de amar, amado. O particípio de beber, bebido. O particípio de salir, salido. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quero falar o verbo cantar e eu quero falar do pretérito perfeito, o pretérito perfeito composto, eu diria yo he cantado. Yo, verbo salir, he salido. Tu has salido. Él ha salido, dependendo da pessoa correspondente, né? Então, esse que é a estrutura. Por favor, estudem isso. E para que serve o pretérito perfeito composto? Muito simples, muito simples. Ele serve para dizer que a ação ela começa no passado e se projeta no presente. Por exemplo, outro dia estávamos na escola e perguntei: hemos chegado à escola? Saímos da escola? Não, ainda estávamos na escola. Então eu falei, bom, então o pretérito adequado é o pretérito perfeito, perfeito composto. Eu he chegado. Por quê? Porque ainda não saímos. Ou seja, a ação ainda estava vigente. Uma ação que começou no passado, mas ainda estava vigente. Então, toda vez que eu quero falar isso, me lembra aquela história que eu contei do aluno ou aluna, que o pai perdeu a hora, né? Ou a mãe perdeu a hora. Claro que isso não acontece com vocês, né? Isso não acontece na família da gente. Mas, nesse caso
o pai perdeu a hora. E aí liga pro taxista, né? Liga pro taxista e diz assim: João, por favor, vai lá buscar. Vai lá deixar meu filho urgente, por favor, que eu preciso ir pro trabalho e não dá tempo. Como um taxista de confiança, ele vai, pega a criança e leva até a escola. Qual é a tarefa do taxista? Levar o aluno até a escola. Então, quando estavam mais ou menos chegando na hora o pai calculou o tempo que demora em chegar e liga: João, chegaram na escola? E ele utiliza o pretérito indefinido, que é uma ação concluída. Sim, chegamos. Por que ele respondeu sim, chegamos? Porque o objetivo dele era chegar na escola. Não era estudar na escola, era chegar na escola. Então por isso que ele respondeu sim, chegamos. Mas o pai, sempre desconfiadinho, né? Vai ligar para o aluno no celular dele e diz assim: e aí? Chegaram à escola? O aluno vai responder: sim, he chegado à escola. Por quê? Porque ele vai continuar na escola. É diferente do taxista que acabou. Então são duas ações diferentes no passado. Uma de alguma ação concluída e outra de uma ação que ainda estava em curso. Ficou claro? Por exemplo, se eu digo: he comido hamburguesas, eu parei de comer? Não, eu estou dizendo que eu parei de comer, que eu comi hamburguesa, não que eu parei de comer. Então essa informação, por que eu sei que não parei de comer? Porque eu estou usando o pretérito perfeito, o pretérito perfeito composto. Então, eu he comido. He viajado muito. Então eu estou informando a vocês que eu não viajo mais, porque eu já viajei muito. Não, eu estou dizendo que eu já viajei muito. Mas nada me impede de continuar viajando, porque ainda estou nesse impulso. Por isso que a função do pretérito perfeito é falar de uma ação que começa no passado e se projeta para o presente. Então, ainda a ação estaria em curso quando você usa esse tempo verbal. Ficou claro qual a ficha, qual é o estudo e qual a diferença? Muito bem. Dali, por favor, lembrem-se que tem verbos que terminam em pronome, né? Levantar-se é diferente de levantar, são chamados verbos pronominais. Isso nós tratamos em sala de aula. Um verbo infinitivo, como levantar, é levantar algo ou alguém. Levantar-se é levantar a si mesmo. É uma ação para si. Levantar-se é uma ação para si. Levantar é uma ação para alguém ou para algo. Isso é diferente no espanhol. Os verbos pronominais, os verbos terminados em se, como levantar-se, vestir-se, que são verbos reflexivos, como se fosse um reflexo, algo para nós, eles se conjugam com pronomes átonos. Me, te, se, nos, os, se. Eu vou lembrar vocês que na primeira aula eu perguntei para vocês: eu visto um pantalão marrom. O que vocês entenderam? E todo mundo me respondeu: você está vestindo uma calça marrom. Essa é a lógica do português. Em espanhol, não. Eu falei yo visto. Portanto, se eu usei o pronome pessoal, é porque o verbo vestir. E se eu vestir, vesti algo ou alguém. E qual deveria ser a resposta, então? Seria usar o pronome átono e o verbo ser o verbo vestir-se. Me visto com um pantalão marrom. É diferente dizer me visto com um pantalão marrom de yo visto um pantalão marrom. Um nativo de língua espanhola, quando eu falar yo visto um pantalão marrom, vai me responder em quem, professor? Entenderam a diferença? Então, deixa eu escrever aqui. Deixa eu desenhar aqui. Cantar. É diferente de cantar-se. Cantar. Eu canto para alguém.
Cantar-se eu canto para mim. Aquela história que eu falei para vocês do banheiro. Chego em casa, sozinho em casa, ninguém em casa. Entro na ducha e começo a cantar. Lá, 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 lá. Esse é o verbo cantar-se, porque eu estou cantando para mim. É diferente de eu chegar em casa e ver meu filho com sono e começar a cantar para ele. Então seria aí o verbo cantar. Eu canto para mi hijo. Me canto una canción en la ducha. Essa é a diferença do que chamamos verbos pronominais e verbos infinitivos. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Vocês vão formar um texto com o pretérito perfeito composto. Por favor, gente, pelo amor de Deus, quando eu falar pretérito perfeito, não pode ter um verbo só conjugado. Tem que ter o verbo auxiliar haber junto. Eu he cantado, hemos vestido, me he levantado, etc, etc, etc. Sempre dois verbos conjugando. Por isso que é composto, composto. Composição demanda mais de um. Então, por favor, não me coloquem um verbo, não confundam os verbos. Combinado? Vamos para o próximo. Já falei que vai ter um texto, e esse texto vai ter depois a interpretação dele. Vocês vão responder sobre o texto que foi construído. Daí vamos ao pretérito indefinido. O pretérito indefinido, aqui tem uma fichinha, pretérito indefinido, se refere a uma ação concluída. Então, por exemplo, eu digo, tomei café. Em que momento eu tomei café? A frase não me explica, o verbo não me explica. Então, por isso que é chamado de pretérito indefinido, mas tem um grupo de gramáticos que chamam de pretérito perfeito simple. Você lembra aquela história da mexerica e da tangerina, que é a mesma coisa? Pois é, aqui também é a mesma coisa. Pretérito perfeito simple ou pretérito indefinido são exatamente a mesma coisa. Eu prefiro usar o indefinido, para não confundir, porque tem o pretérito perfeito composto. Para não confundir pretérito perfeito composto com pretérito perfeito simple, eu não falo pretérito simple. Eu falo pretérito indefinido. Já me fiz entender? Então continuamos. O pretérito nos verbos regulares. Então, por exemplo, eu falo assim, eu, verbo comer, comi fruta. Que informação estou dando? Que eu comecei a comer fruta e terminei de comer fruta no passado. Por isso que é pretérito, né? Ah, mas em que momento? Bom, o verbo não explica. Por isso que alguns gramáticos, entre eles, eu que não sou gramático, prefiro mais o campo linguístico que o gramatical, mas é fundamental ter essa laje chamada gramática para aprender. Digo que comer, eu comi fruta, é uma ação passada concluída. Eu comecei a comer fruta e terminei de comer fruta no passado. Se eu digo vivir, eu vivi em algum lugar. Quer dizer que eu comecei a morar em algum lugar, viver, né? Viver, e depois deixei de morar naquele lugar. Vivi em Chile. Então é isso. Uma ação concluída. Ficou claro? Uma forma, esse verbo é raiz, mas infinitivo tem formas irregulares. Formas regulares são aquelas anteriores, que você pode conjugar qualquer verbo regular mesmo não conhecendo. Mas os verbos irregulares você tem que conhecer. Então, por favor, essa ficha é importante. Imprimam e coloquem no caderno. Vou repetir. Escutem seu velho professor. Anotem, peguem essas fichas, imprimam e coloquem no caderno, colada no caderno. Não esqueçam, né? Depois, puxa, mas eu esqueci, eu não entendi, vai por mim. Dica importante. Próximo exercício, pretérito imperfeito. Se o pretérito perfeito
o pretérito perfeito composto, o pretérito perfeito, é uma ação que começa no passado e se projeta no presente. Por exemplo, he empezado a hacer este vídeo. Eu ainda estou fazendo. Portanto, esse tempo é um tempo adequado à minha fala. Correto. É diferente do pretérito indefinido. Eu estudei matemáticas. Então, estou falando de uma ação que aconteceu no passado e eu terminei. Tá até aí tudo bem? Esse é o pretérito indefinido. O outro é o pretérito perfeito. De agora temos um outro chamado pretérito imperfecto. Imperfecto. Imperfecto, bom, dialoga mais com a tradição helênica, ou seja, a tradição grega. É que para os gregos, tudo aquilo que se conclui, tudo aquilo que se termina, está perfeito. Ou seja, ganhamos a guerra, mas perdemos 30 batalhas. Perfeito, ganhamos a guerra. Então, isso, ao contrário dos latinos, que a perfeição é algo quase impossível, né? Então, para os gregos, tudo aquilo que se termina, tudo aquilo que se conclui é perfeito. Nesse sentido, tudo aquilo que é interrompido é imperfeito. Por isso que, influenciado pelos gregos, a gente entende que o pretérito imperfecto se refere a ações interrompidas. Por exemplo, se eu tomei café, a informação é do pretérito indefinido, que é uma ação concluída. Comecei e terminei de tomar café. Mas se eu digo que eu tomava café, eu tomava, quer dizer que alguma coisa me interrompeu no passado ou me interrompeu no ato de tomar café. Ficou mais fácil? Olha só as fichas. Verbos regulares. A sorte que no caso do pretérito imperfeito só tem 3 verbos irregulares. Então ficou muito fácil para nós. Que é o verbo ir, eu iba. Verbo ser, eu era. E verbo ver, eu veia. Tá aqui. Também coloquei no mudo. Até aí tudo bem? Verbo? Então já recapitulando. Pretéritos simples. Pretérito simples é um passado que não tem verbo auxiliar, por isso que é simples. Simples não quer dizer mais fácil, não, hein? Simples quer dizer que não é acompanhado de pretérito, de verbo auxiliar, desculpa. Então começa assim.